E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender a testar um termostato. Muito bem, estamos de volta. Eu sou o Ricardo Oliveira, do seu canal Doutor Geladeira, e hoje a gente vai aprender a testar um termostato. Mas antes, deixa eu te pedir aquele like, aquela inscrição, um comentário. Tudo isso daí ajuda o canal a crescer e você recebe em primeira mão as nossas dicas. Legal? Faz isso, dá uma pausada aí, se inscreve e volta. Vamos aprender a testar um termostato. Bora? Legal. O que é um termostato? Termostato é esse aparelhinho aqui. Função dele: ligar e desligar o compressor da geladeira. Essa parte aqui, ó, é um tubo capilar, ele vem todo enroladinho quando você compra. Eles diferem de modelo, difere o tamanho desse capilar, mas a função é a mesma. Essa ponta aqui, mais ou menos de 10 a 15 centímetros, ela é fixada ao evaporador. Para você que ainda não tem familiaridade com os nomes, né, as nomenclaturas da refrigeração, o evaporador é também conhecido como congelador. Isso daqui, ele fica fixado no evaporador. Em alguns modelos ele é preso por uma chapa, em outros modelos ele fica dentro de um tubo que está ali no evaporador. Em outros modelos ele é enrolado no cano do evaporador, certo? O importante é que ele esteja fixado em contato com o final da linha do evaporador. Por que no final? Porque se você puser no começo, ele vai desligar o compressor antes de gelar toda a linha. Então, pela engenharia, né, das geladeiras, dos refrigeradores que você compra, ele já vem com o local correto. Mas de repente você vai mexer numa geladeira industrial, né, que não tem, de repente você não sabe onde que é o local correto, é no fim da linha do evaporador. O gás ele começa a descer por a linha e tal, fica no final, para que ele gele inteiro e só assim desliga. E como é que ele desliga? Aqui dentro tem um gás, tá vendo? A pontinha aqui, ó, ela é soldada e esse gás fica sob pressão aqui. Então, ele fica, estando em contato com o evaporador, o que acontece? Toda vez que esfria, o gás ele contrai. E quando ele contrai, ele faz desligar o compressor. E quando a temperatura sobe, o gás expande. Quando expande, o compressor ele liga novamente. Então fica nisso, certo? Sempre mantendo aquela temperatura conforme o cliente regula através desse eixo. Deu para entender um pouquinho? Então vamos para o teste em si. O termostato ele funciona como se fosse um interruptor. A energia entra por um lado e passa para o outro. Então, quando atinge a temperatura, ela abre e a energia não passa mais. A temperatura começa a subir, ela fecha e passa energia para ligar o compressor. E assim, se ele estiver funcionando tudo em ordem, é assim que ele funciona. Legal? Bom, eu estou girando tudo anti-horário. Quando a gente gira anti-horário... sim, deixa eu falar dos defeitos que podem dar no termostato. Então você foi no compressor, o cliente ele reclama que a geladeira não liga, não parte o motor. Então você vai lá, testa, normalmente o motor vai estar frio quando isso acontece. E você vai lá, testa o compressor, né? Eu falei motor, nomenclatura correta, compressor, você testa e não está chegando energia. Você já viu na tomada, tem energia na tomada, tem energia no cabo. Então você vai testar agora o termostato, tá certo? Para testar você precisa de um aparelho como esse, chama multímetro. Multímetro tem vários modelos, marcas e preços. E tem uns muito baratinhos, 30, 40 reais você compra um multímetro dos mais simples e ele faz um belo trabalho. Se você estiver na área de refrigeração, eu recomendo que você dê preferência, tem um modelo que chama alicate amperímetro. Vou colocar a fotinha dele aí para você ver o que é o alicate amperímetro.
Ele faz o que esse daqui faz, só que ele tem um algo a mais, ele tem o tal do alicate amperímetro, mas isso é para outro vídeo. Se você estiver no ramo, vale a pena investir no alicate amperímetro. Tem também de todos os preços, tem uns muito baratos para vender. Legal? Bom, vamos lá. Vou ligar aqui. Todo multímetro, todo alicate amperímetro, eles têm na escala uma posição que eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu focar. Ó, que é essa daqui, ó. Tá vendo esse sinalzinho aqui? É o sinal de um bip, tá? A gente chama de continuidade. Continuidade por quê? Porque ele vai demonstrar se a energia está passando de um terminal para o outro. Deixa eu colocar assim para você enxergar. Esse negócio preto aqui é um microfone que eu coloquei para captar o som do multímetro quando a gente fizer o teste. Legal? Então funciona assim. Deixa eu ligar. O som vai mudar um pouco, tá? Vai pegar muita ambiência, porque se eu não aumentar o som do microfone, vocês não vão ouvir o som do multímetro. Vou aumentar e o som vai ficar um pouco diferente, né? Um pouco de eco. Mas você vai ver, é assim, ó. Vou tocar uma ponta na outra. Tá vendo? Quando você toca uma ponta na outra, ele demonstra a continuidade. Ele demonstra, no caso desse meu, demonstra de 3 formas. Um é o bip, o som. O outro, ele mostra uma leitura aqui no visor. Tá bem? E o outro, no caso do meu, nem todos têm essa lampadinha, esse LED. Tá? No caso do meu, ele acende o LED. Uns têm, outros não. Mas o som e a leitura aqui, todos eles têm. Legal? Então, vamos testar o termostato? Ó, com uma ponta de um lado, a outra do outro. Não aconteceu nada. Não aconteceu por quê? Está estragado? No caso desse que eu estou testando, não. Não aconteceu nada porque eu desliguei. Eu girei totalmente anti-horário. Então não acontece nada. Se eu tivesse virado anti-horário e ele continuasse apitando, dando leitura, significa que ele também estava com problema. Só que aí o problema é outro. Ele fica ligado 100% do tempo. Ele liga 100% do tempo, o cliente vai te reclamar, vai dizer, ó, tá congelando as coisas na minha geladeira. Né? E ela não desliga, trabalha dia e noite. Então é porque ele está fechado. Certo? Então ele não pode dar o bip quando está desligado. Agora eu vou girar no sentido horário. Girei no sentido horário, ele deve ter ligado aqui agora. Veja o que acontece. Você testa aí. Tá vendo? Ele dá continuidade. Se ele não desse continuidade, é porque estaria queimado, aberto, não estaria funcionando. Nos dois casos, ou se ele estiver colado, ou se ele estiver aberto, a solução é substituir o termostato. Legal? Nesse caso, você substitui o termostato. Joia? Aquele joinha, aquele like, aquela inscrição, aquele comentário. Comenta aí, de repente, se você quer que a gente faça outros testes, outras coisas referente à refrigeração, algo que você tem dúvida, coloca nos comentários, na medida do possível, a gente faz um vídeo, tá? E cita que foi você que pediu. Valeu, um abraço, Doutor Geladeira e você, tudo a ver. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.